Luiz de Matos, trazendo agora para vocês uma palestra, uma reflexão e até mesmo uma palavra de orientação sobre o uso do tabaco, o uso do fumo, ok? Vamos discutir a partir de agora os malefícios do fumo, os malefícios do tabaco. Nós já gravamos 5 vídeos a respeito dos malefícios do álcool na vida das pessoas. E estamos aproveitando esse embalo, a pedido de alguns, e vamos falar então do grande mal que o cigarro pode proporcionar para quem fuma e também para quem está próximo de si, ok? Amados, o cigarro, ele é uma arma. Ele é uma arma. Essa arma está apontada para aquele que fuma, ok? O gatilho desta arma, quem puxa é o tempo, quem aciona o gatilho dessa arma é o tempo. E ao final, quem morre é quem fuma, ok? Amados, o tabagismo, o consumo do cigarro, do fumo, é responsável ainda por milhões de mortes ao longo de todo o mundo. Razão pela qual o serviço público, os órgãos públicos precisam, além de discutir a respeito de tratamento, eles precisam trabalhar e desenvolver métodos de prevenção, de modos que quem não fuma não venha a fumar. Esse trabalho já foi feito mais intensamente e eu já me envolvi muito como especialista no vício do fumo e do álcool, e eu já fui até referência no norte de Goiás no tratamento do fumo e do álcool, ok? Nós libertamos do fumo com a graça de Deus, nós libertamos do fumo fumante que fumava 60, 70, 80 cigarros por dia. E teve um caso, foi lá em Crixás, em que ninguém acreditava que o fulano pudesse largar de fumar, ok? Eu tenho isso gravado em vídeo e o sujeito largou de fumar, ok? Nós conseguimos, foi assim de repercussão na cidade toda a eficácia do nosso trabalho, ok, amados? Então, já se combateu muito mais o tabagismo, já se combateu muito mais, mas ainda continua o combate, porque houve uma grande redução da utilização do consumo do fumo, mas ainda é prevalente no mundo todo o uso do tabaco. Amados, a grande verdade é que nós precisamos garantir também o bem-estar daqueles que convivem com a pessoa que opta por fumar, ok? Uma das atitudes que teve esse cuidado foi a proibição de fumar em locais públicos, ok? Eu me lembro, antigamente eu viajava no avião, tinha o local do fumante no avião, só que o avião é fechado e o local do fumante, onde o indivíduo podia fumar, acabava colocando cheiro e odor no avião todo, ok? Agora deixe-me dizer uma coisa, parar de fumar, vamos conversar com quem pensa em parar de fumar. Vamos conversar com aqueles que gostariam de parar de fumar. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, parar de fumar, em primeiro lugar, é uma questão de decisão, tá? E em segundo lugar, é enfrentar uma tourada. É como se você estivesse sozinho na arena, soltassem o boi e você, sem nada na mão,
ter que pegar o boi à unha, ok? Ter que pegar o boi por entre os chifres, obviamente, e torcendo-lhe o pescoço de tal maneira, com tal técnica, venha a derrubá-lo no chão. Note que não é com a sua força que você vence o boi, é com a sua técnica, ok? Parar de fumar é muito semelhante à situação de um indivíduo que enfrenta uma tourada. Amados, é bom saber que no Brasil 30% da população ainda é fumante. E grande parte dos fumantes, mas grande parte mesmo, eles iniciaram o hábito de fumar na faixa dos 20 anos, particularmente naquela época, naquela fase em que a gente está querendo independência, ok? A maioria dos fumantes hoje possui idade entre 20 e 50 anos. É exatamente a grande idade produtiva, ok? Meus amados, 90% dos cânceres de pulmão ocorrem somente em pessoas fumantes, ok? Nós temos apenas 10% dos cânceres de pulmão que não estão reservados para os fumantes. Amados, vivemos um momento em que nós temos o que nós chamamos de pandemia do Covid, que neste momento ainda está assolando o mundo todo e trazendo preocupações para todos nós. É como se vivêssemos uma situação em que pudéssemos partirmos a qualquer momento, surpreendendo a nós mesmos e a família. Uma pergunta que eu quero fazer aqui agora é se o tabagismo crônico, o uso do fumo, aumenta o risco da doença ou pode complicar a sua evolução, ok? Eu estou perguntando se quem fuma pode ter piora na evolução da doença se ele, por exemplo, não fumasse, ok? Meus amados, com certeza. Com certeza. É muito provável que os fumantes sejam mais vulneráveis ao Covid, porque os fumantes já possuem uma certa deficiência na eficácia da função pulmonar, ok? Isso aumenta o risco das complicações e mesmo outras doenças que podem ser associadas com o fumante, como, por exemplo, a bronquite crônica, o enfisema e coisas dessa natureza. Ok? Meus amados, quem fuma, fica aqui uma informação muito importante. Quem fuma tem muita chance de morrer por um infarto cardíaco, ok? E a maneira mais eficaz de fugir de um ataque cardíaco é parar de fumar e fazer isso imediatamente, ok? E olha, parar de fumar totalmente. Porque eu vou lhe dar outra informação. Um mesmo cigarro, um único cigarro, se for fumado por dia, já complica os riscos e já complica as evoluções e já propicia o aparecimento de todos os problemas que o tabaco pode proporcionar. Claro, quanto mais fuma, pior a situação, mas a quantidade de cigarro permitida a se fumar em um dia é nenhum, é zero. Amados, parar de fumar de uma forma total, e isso tem que ser abruptamente, não é? Porque você não pode fumar o próximo. Parar de fumar auxilia muito o indivíduo na regulação dos níveis de colesterol, ok? Como consequência, o organismo nosso vai ter mais domínio no controle e na manutenção da pressão arterial, ok? Muitas pessoas desenvolvem pressão alta porque fumam. A única vantagem que existe para quem fuma, vamos dizer assim, se é que existe alguma vantagem, a única vantagem que existe para quem fuma
é que ele morre devagarzinho. Ninguém morre fumando porque fuma, morre por causa das consequências, ok? E os prejuízos, as consequências trazidas pelo cigarro para quem fuma não se manifestam rapidamente. Elas são efeitos deletérios, sim, mas são efeitos progressivos que começam de forma imperceptível e com o tempo vai se instalando. Amados, mais de 1 bilhão de pessoas fumam no mundo todo, ok? E 80% dessas pessoas fumantes são dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, ou países de terceiro mundo, ok? Cigarro é barato, é barato, é barato, mas se nós formos considerar que o maior consumo dele é em países pobres, isso acaba interferindo no orçamento da família. Amados, apesar da redução massiva das doenças, mormente relacionadas ao coração, nos últimos 30 anos, a doença cardiovascular ainda continua a principal causa de morte em todo o mundo, e a principal causa da doença vascular é o consumo do fumo, ok? Amados, a maioria das doenças cardiovasculares ela é evitável, ok? Se nós vivermos uma vida saudável, com alimentação saudável, com hábitos saudáveis, dormindo às 6, 7, 8 horas todos os dias, e não fumando, nós reduzimos a chance de uma doença cardiovascular em 80%, ok? Amados, fumar é fatal. Fumar é fatal. É só uma questão de tempo, ok? Lembrando que um cigarro já é o suficiente para trazer problemas. Amados, qualquer quantidade de tabaco é prejudicial, correto? Certo? Sem dúvida. E deixar de fumar é a única saída. Deixar de fumar é o único caminho para sair dessa direção maléfica, maldosa e deletéria, ok? Cujo fim é a morte. E o pior, morte triste. Morrer de enfisema pulmonar, gente, olha, é triste, viu? É triste. Morrer de câncer é triste, ok? Então, todo fumante, eu vou discutir isso no nosso próximo vídeo, todo fumante deve saber, e nós vamos discutir isso, que o problema dele é em evitar um único cigarro. Você não pode fumar um cigarro só. Sabe qual? O próximo, tá? Nós vamos conversar sobre isso no próximo vídeo nosso, ok? Fiquem todos com Deus, fiquem na paz, que essas orientações possam ajudar alguém. Compartilhe os vídeos e vamos lá, gente. Vamos participar de todos os vídeos desse conjunto de reflexões a respeito do fumo, porque temos muita coisa para aprendermos aqui e eventualmente ajudarmos algumas pessoas do nosso relacionamento. Fiquem todos com Deus e que a bênção do Senhor seja conosco em mais esse dia. Obrigado, gente. Deus abençoe.